Olá, bem-vindas e bem-vindos ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Essa aqui é a nossa classe de professores, lição 2. No trimestre estamos estudando vida, morte e eternidade. Tema muito interessante e importante, ao meu ver, né? Bom, eu estou aqui com uma turma muito legal, sempre está aqui com a gente, né? Participando o Lucas, o Luciano e o Andrei. Bem-vindos aí, gente. Obrigado por participarem aqui com a gente, tá? Enquanto isso, você compartilha aí o nosso link, tá bom? Para que mais pessoas tenham acesso. A gente está muito feliz. Tem crescido bastante o número aí de pessoas que têm buscado a lição, têm estudado com a gente. Bom, morte em um mundo de pecado é a lição dessa semana. A gente vai começar com o Luciano, mas antes disso, vamos orar e eu vou pedir para o Andrei orar com a gente. Ora, Andrei, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom com a gente. Nesse momento nós vamos iniciar mais uma recapitulação da lição, um estudo dirigido daquilo que a gente tem acompanhado nesse trimestre que começamos. O Senhor conduza aquilo que vamos falar, que o teu Espírito possa iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Luciano, morte em um mundo de pecado. Como é que você introduz a lição para a gente? Vamos começando? Beleza. Bom, mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, conversar sobre a Bíblia com amigos queridos e com você que está também acompanhando a gente mais esse estudo da lição aqui. Na verdade, a lição de número 2, ela vai falar um pouquinho sobre a entrada da realidade da morte dentro da experiência humana e, claro, isso nos remete a Gênesis 1 a 3, né? Quando a gente tem uma descrição, primeiro, do mundo perfeito que Deus cria, e na sequência como esse mundo ele começa a ruir, né, com a entrada do pecado e assim por diante. E no domingo a gente tem uma reflexão em torno do mandamento ou de algo que Deus coloca para Adão e depois obviamente também para Eva, que é uma limitação dentro da quantidade, da variedade de frutos que eles poderiam comer, ter acesso, né? Então Deus ele fala, olha, vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Fiz aqui uma infinidade de opções para vocês escolherem, mas eu quero que vocês respeitem o limite da árvore do conhecimento do bem e do mal, não como, porque no dia em que dela comerdes, certamente vocês morrerão. E até então isso era algo que os seres humanos não compreendiam na plenitude, porque não era parte da experiência deles, né? O Deus alerta de algo que poderia acontecer, mas difícil da gente imaginar o quanto isso tinha um efeito real sobre eles, no sentido de conhecimento pleno, né, do que significaria a morte. Mas o fato é que essa árvore ela é muito polêmica, né, porque junto com a árvore da vida, quem planta é o próprio Deus, né. Eu acho que uma coisa importante para a gente entender, pelo menos que serve para mim, né, algo que eu tento dar de resposta, inclusive quando as pessoas perguntam e tudo, é difícil a gente saber qual exatamente era o propósito de Deus com essa árvore, mas tem algumas sugestões no texto ali que eu acho que são importantes. A primeira delas é que existe todo um contexto de aliança que é feito, né? E desde quando Deus cria o ser humano, ele cria por uma relação de parceria. Tanto é que lá em Gênesis 1, quando Deus faz homem e mulher, macho e fêmea, sua imagem, sua semelhança, Deus fala, olha, agora o domínio é compartilhado, vocês também devem exercer domínio sobre toda a criação. Vocês têm um papel importante a cumprir e eu espero que vocês cumpram. Mas isso também requeria lealdade. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela meio que simbolizava um limite bem claro para o ser humano, dentro da área espacial, né? De que, apesar de eles serem imagem e semelhança de Deus, eles não eram Deus. E enquanto eles respeitassem esse limite, as coisas iriam dar certo, né? E é isso justamente que Adão e Eva eles precisam respeitar, e era um lembrete, acho que essa árvore para eles, de que eles foram chamados para um relacionamento de parceria, eles não deviam confundir as coisas, né? E enquanto eles mantivessem essa fronteira, eles estariam reconhecendo o lugar deles dentro dos planos de Deus. E uma outra coisa que eu acho que tem a ver também é que a gente sabe, desde o início da Bíblia até o seu final, que a expressão máxima do caráter de Deus é o seu amor,
né? O seu amor e a sua fidelidade. Esse amor, ele pressupõe liberdade. Esse amor de Deus, ele é a força que rege o universo, mas ele tem um ponto fraco. Esse amor é vulnerável, porque ele pode ser rejeitado. E assim como tudo que Deus faz, quando ele cria a vida, quando ele cria os seres humanos, eles podem pensar assim, poxa, eles não tiveram oportunidade de escolha na decisão mais importante, que é se eles iriam viver ou não. Mas agora Deus dá a condição para os seres humanos de escolherem se eles querem continuar vivendo sob a luz ou sob a sombra do Criador, daquele que cria a vida, daquele que mantém a vida, ou se eles querem uma rota alternativa, que é um caminho de morte. É um risco muito grande que Deus corre, mas se ele quer viver um relacionamento verdadeiramente de amor, essa condição precisa fazer parte. Precisa haver liberdade de escolha. O amor oferecido de Deus, ele pode ou não ser correspondido. Esse é o risco que Deus correu e é o risco que a gente também corre quando a gente decide se entregar em amor por alguém, o risco de se decepcionar, de não ser correspondido, mas ao mesmo tempo esse é o único cenário onde o amor ele pode ser desenvolvido também, né? Então, essa árvore, apesar de representar a possibilidade da entrada da morte, ao mesmo tempo, ao meu ver, ela faz parte da condição para que a gente possa escolher andar na presença de Deus, e isso demonstra, pelo menos para mim, o amor dele e a liberdade que ele coloca para a gente, para que a gente tome escolhas ao lado dele, né? E a vida, assim como a morte, é uma escolha que a gente faz, e isso vai ser repetido durante a escritura, né? Escolham, pois, a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Enquanto a gente escolhe seguir a palavra do Criador, a gente escolhe a vida. E quando a gente rejeita o Criador, necessariamente também a gente rejeita a vida, né? Então, essa condição, embora eles ainda não tivessem pecado, mas que eu acho que é simbolizado ali na árvore do conhecimento do bem e do mal e na possibilidade da morte. Mas, assim, primeiro, logicamente que as palavras de Deus não foram somente essas que estão aqui, né? No relacionamento dele com Adão e Eva e tal. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo, né? Mas Deus conversando com eles e interagindo com eles e passando o tempo com eles e Deus explicando todas as coisas para eles, né? E aqui eu vejo, assim, para mim é muito simples a entrada do pecado no mundo, para a gente entender. Vamos pensar em termos de Lúcifer, né? Sendo que Deus é amor. E eu sempre ficava ouvindo dizer assim, porque Lúcifer, ele quebrou a lei, né? Mas Lúcifer quebrou a lei, mas tinha a lei, não matarás, não adulterarás, por exemplo, lá no céu, né? Mas tinha a lei na sua essência, né? O amor a Deus e amor ao próximo, né? Essa é a essência da lei aqui hoje e era a essência também. E sendo que o amor, a base dele é o serviço, né? Aí a gente vê isso demonstrado quando Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor resulta em serviço, em dar, né? Quer dizer, Lúcifer, ele só quebrou esse ciclo do amor. Então, vamos lá, o mar evapora e forma as nuvens, e as nuvens regam as montanhas e forma a nascente, e ela forma os rios, onde passa ele cria a vida, e vai para o mar, e essa corrente. Lúcifer quebrou essa corrente, voltou a adoração para si mesmo, né? Então a gente vê Lúcifer quebrando a corrente. E agora é a vez de Adão e Eva receberem o amor de Deus, são criados, esse relacionamento com Deus começa, e aí vem o dia, então, da prova, quando Deus coloca, diz, vocês querem continuar nesse ciclo de amor ou vocês querem interromper o ciclo de amor, né? É assim que eu vejo essa parte aqui do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, né? Até um repúdio de Deus, né? Nesse negócio de parecer ser o que a gente não é, né? Se a gente não tivesse liberdade de escolha, a gente poderia parecer amar a Deus, né? Dar a entender que a gente ama, exteriorizar isso, mas não amar de fato. Alguém mais quer falar alguma coisa no domingo aqui?
Eu só queria destacar um negócio que o Luciano já comentou, mas que eu acho que é bem importante sublinhar, né? Esse fato com outras palavras, né? Mas o fato da árvore aqui mencionada, né, no capítulo 2, no versículo 16 e no 17, ela deve ser entendida não como uma ameaça, né? E é justamente essa, eu acho que é a mudança em relação a essa árvore no discurso da serpente depois, que a gente ainda vai ver. Aqui, né, a questão de não comer dessa árvore tem a ver com um limite, né? E também até eu gostei muito do que o Luciano falou da questão da limitação, inclusive de quem é o ser humano, né? O ser humano ele é limitado e ele também tem limites. E essa restrição tem a ver com fronteiras, né? Não barreiras que devem ser ultrapassadas, que me prendem e me impedem de ser quem eu poderia ser, né? Para que eu pudesse desfrutar da vida na sua plenitude, etc. A árvore Aliás, tem foi o mais. que Lúcifer jogou, né? Exatamente, né? Essa é a mudança principal em relação à questão da árvore. Só destacando uma última coisinha, né? Que é interessante que aqui, na tradução, acho que na maioria delas aparece comer livremente, né? Lá no hebraico não tem livremente, mas a ideia é de livremente, mas é uma repetição do verbo comer. Então a ideia é de comer em abundância, o quanto quiser. Então a ênfase, né, dessa parte inicial é muito maior em relação a eles poderem comer de tudo, ao invés de não poderem comer de uma única, né? Então é como se o texto, Deus estivesse destacando, olha, vocês podem comer de tudo, né? De tudo Fartura. vocês podem. Exatamente. Esse é o foco, né? Não nisso daqui, mas isso daqui é importante em relação à liberdade, o Luciano falava, em relação aos limites, às limitações, inclusive de quem vocês são, né? Criaturas e não criador, né? Então eu acho que é só um destaque aí, mas é o que o Luciano já tinha comentado. É interessante, né, Lucas? Porque essa é a primeira vez que aparece a palavra mandamento, né? Ou a raiz da palavra mandamento, ordem na Bíblia, e acho que tem a ver com o desenvolvimento do que vai ser as leis de Deus depois, né? É sempre assim, ao invés de ser algo que limita o ser humano, é simplesmente uma fronteira para que a vida seja preservada, né? E a vida possa, esse ciclo de vida, né? E bênção possa continuar, né? Você ia falar, desculpa. Não, é isso, é isso. E como Não. Deus é caracterizado de um modo positivo com essa ordem, né? Ele é um Deus generoso, que cria diversidade de coisas e que ordena que a gente desfrute de tudo, exceto uma, né? E às vezes a gente coloca esse exceto uma como se fosse a parte mais enfática ou descrita aqui no texto, né? Mas não, existe toda uma construção de um Deus generoso que cria vida e deseja que esse ciclo de bênção e vida se multiplique, né? Até porque a gente tem uma atração pelo que é proibido, né? Mas isso não existia ali em Adão e Eva, né? Mas a gente tem, né? Então a gente vai buscar sempre, mas espera aqui, por que aquilo ali não podia? Podia, mas não podia isso aqui. Então por isso que fica a atenção naquilo lá, né? Segunda-feira, vamos lá? Vamos, e eu acho que enfim, vocês já estavam analisando bastante aquilo que vai acontecer aqui na sequência, né? Todo esse conhecimento a respeito do que era realmente a vontade de Deus, a serpente, o inimigo na figura da serpente também tinha. Ao mesmo tempo também tinha talvez a consciência de como burlar esse sentimento positivo, transformando ele em negativo, né? A própria início da fase do capítulo 3, a fala da serpente, a mais sagaz, a mais malandra, a mais traiçoeira, a mais encoberta, né? A mais dos animais, ela vai sugerir para Eva justamente o contrário. Quer dizer, então, que você não pode comer de nenhuma árvore, ou melhor, se a gente vier para o texto, deixa eu recurso para mais dedinho, vai dizer assim, mas a serpente é mais sagaz que todos os animais selváticos que Deus tinha feito, e disse à mulher, é assim que Deus disse. E aqui já começa com
uma tentativa de contradição, né? Ou de contradizer, ou de enganar, ou de deturpar a palavra, né? Aquilo que Deus havia dito. Não comereis de toda árvore do jardim, e a fala de Deus era justamente uma fala de guarda-reio, né? Uma fala de limitações para o melhor desfrutar da vida boa e alegradora que ele tinha criado. E aí, de repente, isso é transformado numa falta, e essa falta é desejante, toda falta é desejante. Se falta, eu desejo. Então, se isso é o que me falta, então eu tenho desejo por isso. Agora, esse é o sentimento do coração pós-lapso, esse sentimento do coração pós-queda, esse sentimento do meu coração. Se não necessariamente era o sentimento do coração de Adão e Eva pré-lapso, né? Até aqui vem o ponto importante, talvez, dessa história. Porque talvez o clímax da queda não se dá aqui, necessariamente, mas se dá na decisão consciente e não dúbia e nem enganada de Adão de comer o fruto depois, na sequência. Mas aqui a gente tem Eva parlamentando com o mal. E que também já fica uma reflexão interessante. Quando a gente parlamenta, quando a gente abre negociação com o mal e com o pecado, a gente já está perdendo. Com o mal a gente nem parlamenta, a gente não abre negociações, não tem conversa, mas ela escolheu conversar. E ele diz assim, não comereis de toda árvore do jardim? E ela respondeu, do fruto das árvores do jardim a gente pode comer sim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim é que disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Depois de ter tentado dar uma deturpada na fala de Deus, agora ele contradiz frontalmente a fala de Deus no verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então aqui Deus diz assim, você vai morrer, e o inimigo está dizendo assim, não morrereis. Fica tranquilo, não vai morrer. Mas eu acho que o ponto ápice dessa conversa, aquilo que talvez mais tenha feito Eva considerar, e eu acho que até hoje é um grande problema para a humanidade, é uma herança que a gente traz do Éden. Desculpa. Vem com a fala do capítulo 5. Desculpa, do verso 5. Quando ele diz assim, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa promessa da divindade, a promessa da divindade, do sereis como Deus, é a ilusão da divindade que foi vendida para o homem no Éden. O homem foi capaz de trocar, de aceitar a finitude em troca da ilusão da divindade. Certamente sereis como Deus. E até hoje a gente nasce com esse desejo da divindade. A gente nasce na maternidade, dispara um cronômetro em contagem regressiva da vida cronológica, ou da contagem cronológica do tempo, e a gente começa a correr atrás da ilusão de sermos como Deus. Seja através do poder, do ganho, do acúmulo de riqueza, do ter mais que o outro, do parecer, do dispor de capital, seja ele estético, financeiro, cultural, econômico, enfim, mais do que o outro, de forma que eu possa controlar e exercer domínio sobre o outro, como se isso fosse um prazer de uma espécie de divindade. Ainda hoje, o homem se frustra e corre e entrega a vida numa contagem regressiva, porque a vida ela tem o ônus da finitude, que o homem nunca compreendeu e nunca soube lidar bem com a ideia da finitude humana pós-queda, e em troca dessa dor da finitude, ele busca a ilusão da divindade, aquela promessa feita pela serpente. Fica tranquila, sereis como Deus, poderão ser como Deus, vocês serão como Deus. E eu penso que todo encontro com Cristo é um encontro de frustração dessa ilusão da divindade. É quando o eu precisa se debruçar diante de Cristo e admitir que não é Deus, de que você não é Deus, e de que nessa vida não há, de que a divindade oferecida a você é uma ilusão, uma mentira, pela qual nós trocamos a nossa eternidade. E deixar ele ser Deus na nossa vida é um começo de uma vida alegradora. Talvez seja um começo do consertar do Éden, talvez seja o espaço em que a imagem do Criador volta a ser reconstruída no homem, na imago Christi, como prometido por Paulo em Romanos 8, de que a gente seria feitos conforme a imagem do Filho, para então sermos como ele. Porque no Éden, quando a gente aceita o fruto, a gente deixa de ser a imagem do Criador e passa a ser a imagem da serpente. Esse tipo de gente mascarado, malandro, que precisa se cobrir a nudez do seu caráter e do seu coração para poder se mostrar e se revelar para o outro.
Enfim, muita coisa mudou no nosso coração quando a gente aceitou esse fruto, naquele momento em que Eva e Adão escolhem comer. Mas eu penso que o ponto alto do engano se deu na promessa, na contrapartida, sereis como Deus. E até hoje a gente vive nessa ilusão de que podemos ser como Deus. Só queria comentar aí um negócio que o André tinha falado, né, em relação a esse disfarce, que eu acho muito interessante aqui do capítulo 3, e pontual até, né, que esse disfarce da serpente se dá através de elementos do sagrado, do religioso, né? Então ela aparece como uma articuladora, como uma expositora daquilo que Deus fala, né, inicialmente. Então ela não começa contradizendo logo de cara, ela começa com, não, olha, não é isso que Deus disse. Então ela expõe, né? Tem um teólogo que eu sou bem fã, que é o Walter Brueggemann, e eu sempre, quando eu falo desse capítulo, eu menciono essa fala dele que eu gosto bastante. Ele diz que a serpente é a primeira personagem da Bíblia a fazer teologia, né? Porque ao invés de obedecer ao comando de Deus, ela convida o ser humano a discutir sobre Deus, né? Ao invés de obedecer ao que Deus manda, eles são os primeiros a discutir, a fazer teologia, a ponderar, a elucubrar as questões que Deus apresenta e etc. Então, é curioso que a serpente aparece com esse disfarce do religioso ainda, né? Tentando expor, tentando articular o que você não entendeu. Não é assim, não, ele não falou isso. Inicialmente ela fala, não é bem assim, não é assado e tal. E daí tem tudo a ver com o que você estava falando também, com a questão de abrir os olhos, né? Abrir os olhos. É oferecido a eles uma abertura dos olhos, né? Lembrando que, como já foi mencionado, eles já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. E com um detalhe mais curioso é que tem um outro texto na Bíblia, né, no Pentateuco, em Números especificamente, que vai falar de um personagem que tem os olhos abertos por Deus, que é Balaão, né? E toda a história de Balaão, a narrativa tem a ver com justamente ele reconhecer que os olhos deles estão fechados e é Deus quem abre os olhos dele ou não, né? É Deus quem é capaz de discernir o bem e o mal e somente ele. Inclusive assim, né? Pós essa escolha, né, de Adão e Eva, o dilema nosso da vida é o que é bom e o que é mal, né? O ser humano, ele existe e ele deve desfrutar do mundo, que é bom. Deus criou e falou, é bom. Só que ao mesmo tempo o mundo é mau. E aí, como saber, né? O que discernir, como, em que medida essa coisa, essa outra coisa? É Deus, né? Deus que vai dizer o que é bom e o que não é. Falando um pouquinho mais sobre isso que vocês já falaram, né? Eu acho que aqui tem um alerta muito grande para a gente, porque a gente se vê, nós cristãos adventistas e pastores, teólogos principalmente, a gente muitas vezes se vê na obrigação de ter resposta para tudo que perguntam, né? E isso não é bom porque não existe essa resposta, né? É incrível como o próprio Jesus, ele não ficou dando muita explicação de um monte de coisa, né? Ele chegou num momento em que o judaísmo estava todo dividido, né? Tinha quem acreditava na ressurreição, quem não acreditava na ressurreição e outros pontos, né? Mas ele não ficou debatendo teologia, olha, não, porque diz lá em tal lugar assim, e nem ficou. Ele poderia ter feito uma defesa, um estudo profético messiânico para provar que ele era um Messias. Nenhuma vez ele fez isso, né? Então, assim, essa coisa assim de ficar defendendo, né, e ter respostas para tudo, isso levou Eva a um erro muito grande. Ela veio defender Deus e tal, e isso levou para um erro. Nessa questão de abrir os olhos, é muito interessante como que o enganador, ele faz jus ao nome dele, e ele engana mesmo, porque, sim, os dois já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus, então eles já eram semelhantes a Deus, mas os olhos deles estavam mesmo fechados. Era meia verdade que está dizendo, fechado para o mal, né?
E quando os olhos deles se abriram para o mal, se fecharam para o bem. Então, eles já não enxergavam o mundo espiritual, já não viam Deus e os anjos, eles não enxergavam mais o mundo espiritual, como a gente não enxerga até hoje, né? Tanto que em algumas passagens bíblicas, né, diz, poxa, Senhor, abre os olhos dele aqui para ele ver os que estão do nosso lado, que são muito mais numerosos, né? E aí ele enxerga. Nós não estamos em contato com esse mundo espiritual, como o Lucas citou, Balaão, que estava num caminho completamente errado, né? Então, assim, os olhos deles se fecharam se abriram para uma coisa, mas se fecharam para outra, levando em consideração que estavam abertos para o bem e se fecharam para o bem e se abriram para o mal. Foi uma troca imensamente ruim, né? E tem um detalhe, não sei se vocês já querem passar para outro dia, mas eu realmente gostei muito da fala do André, no sentido de dessa presunção, né, dessa prepotência humana de querer ser mais do que é e como isso é trágico, né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem um detalhezinho ali que está presente nessa argumentação da serpente, que ela oferece a possibilidade deles se tornarem como Deus, né? E como o Lucas falou, eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Então, basicamente, se a gente fosse analisar aqui, tem até um comentário do Agostinho no livro Confissões dele, que eu achei fantástico, que ele fala que esse evento aqui é paradigmático, né? E representa bem como a tentação funciona, né? Satanás, ele oferece uma coisa que Deus também já havia oferecido, né? Mas só que ele oferece por um caminho alternativo, e assim em toda a tentação, né? A gente sempre fica posto num lugar onde a gente precisa decidir. Eu quero encontrar prazer, eu quero encontrar felicidade, eu quero encontrar vida plena, mas eu vou fazer isso via a palavra de Deus e o caminho de Deus, ou via a rota alternativa, né? Que é a palavra de Satanás e o caminho que ele mostra, né? Mas no final das contas, ele não tem muita coisa nova para tirar, né? O que ele promete é aquilo que a gente já só pode encontrar no Criador. A questão é ser seduzido para buscar essa satisfação, essa alegria, essa felicidade, vida plena, num caminho que não é um caminho de Deus e que, obviamente, não leva a um final feliz. Né? Estamos na terça-feira já? Acho que sim. Daí na terça-feira o nosso guia aqui vai enfatizar um versículo que a gente já comentou bastante, inclusive, né, que é o versículo 4, mas especificamente a questão da serpente falar que eles não morreriam, né? Então, a reflexão, eu acho, principal da terça-feira no guia aqui é de que forma, né, ela pode assegurar para o casal a vida, sendo que eles estariam indo totalmente contrário ao que Deus havia dito, né? Então, no texto bíblico, em qualquer lugar da Bíblia, a gente vai ver que a vida ela está intrinsecamente associada a Deus, né? Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então não existe vida eterna, não existe continuidade de vida, né, distante daquele que é quem dá a vida, né? Agora é interessante, né, por outro lado, a lição não traz esse texto, mas me veio à mente, porque a lição vai enfatizar a questão da crença, da imortalidade da alma, tal, que óbvio, né, é uma discussão importante, mas eu não vejo necessariamente essa a tentativa de pregação de Satanás lá no capítulo 3, sabe? Ao dizer que eles não iriam morrer, necessariamente ele está falando que a alma nunca vai morrer. A questão é que Deus falou isso e eu estou falando isso. Né? Eu estou falando diferente. Não, vocês não vão morrer, né, se vocês desobedecerem. A questão tem a ver com obediência e desobediência, né? Mas daí, voltando ao que eu ia comentar, né, a partir disso, a gente vai encontrar no texto bíblico uma realidade que não é a de imortalidade, né? A gente vai encontrar uma realidade do ser humano, da humanidade, que é a realidade de morte. E aí sim, eu acho bem importante, né, um aspecto que a gente lembrar do papel agora, já nessa condição, né? Então,
que a gente pode fazer? Não temos o que fazer. A gente vive nessa condição. Podemos ser imortais? Não podemos aqui, segundo o que a Bíblia vai descrever recorrentemente. A morte tem, sim, um papel importante e muito, muito educativo, né? Vamos colocar no mínimo. E eu lembro, por exemplo, de um texto que é bem engraçadinho, né? No sentido de complicado, que é de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 1, que eu acho super interessante, que diz assim: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Daí a gente fica assim, poxa, mas a morte era um problemão, é o grande problema, né? Um dos grandes, vamos colocar assim, né? Lá de Gênesis 3, e agora vem esse Salomão e fala que é melhor o dia da morte do que o dia da vida, né? Do que o dia do nascimento. Então a gente tem que entender que ele está falando, óbvio, né? De uma perspectiva de quem só tem essa garantia de que o quê? Que a gente vai morrer, de que a morte existe. Mas é interessante que nessa espécie de aforismo que ele faz, ele relaciona a morte com o nome e o perfume com a vida, né? Enfatizando que, tal qual um perfume, e o Andrei tem muito mais propriedade para falar de perfumes do que qualquer um de nós aqui, não ia perder essa oportunidade. A perfumaria. Mas tal a pirâmide olfativa. Tal qual a vida, ou melhor, a vida, de acordo com Salomão, é como um perfume que eu, meu pai e o Luciano usamos, que é um que desaparece rápido, não é aquele que permanece e etc, né? Mas o nome, sim, o nome está associado à imortalidade, é aquilo que continua. Então, é importante, sim, né, refletir sobre a morte. E o que Salomão vai fazer é falar assim: muito mais importante do que os lugares onde onde a gente é convidado, né, a se distrair e a pensar em outras coisas, que são lugares que nos fazem esquecer da morte. Muito mais importante que esses lugares é, por exemplo, um funeral, um velório, né, porque eles, sim, vão fazer você refletir sobre a sua real condição, que é o quê? De que você é pó, de que você é limitado. Eles vão te lembrar aquilo que aquela restrição lá de Gênesis 2 em relação à fronteira, que eles não deveriam comer daquela árvore, que ela continue, né? Você lembra, você não é imortal, né? Você é limitado, você é pó. Então, de certo modo, né, a morte vai, a partir desse momento, quando a gente reflete nela, ajudar a gente a colocar a vida na perspectiva correta. Quando eu reflito sobre a morte, eu entendo melhor sobre quem eu sou, eu entendo melhor sobre a vida, eu entendo melhor sobre as minhas limitações e entendo melhor sobre aquele que me dá a vida, né? Falei demais, desculpa aí. Lembrando que não é exercício fácil na prática, né? Porque é muito violento, né? A morte, ela é muito violenta. Então, ela é uma lição, mas é uma lição muito dura, né? E me chama a atenção essa capacidade ludibriadora do inimigo, né? Que é tipo assim: vocês não vão morrer. Aí, beleza, os dois pecam lá, se tornam mortais, morrem, e aí ele vem para os descendentes, está vendo? Não morreu, ó, continua vivo. Continua vivo isso ou aquilo e tal. E ainda convence quem morreu de que não morreu. É um poder de convencimento muito, muito forte. Caminhando, quarta-feira? Bom, indo para a quarta-feira aqui, a gente reflete um pouquinho melhor sobre, né, as consequências do pecado, né? E que vai culminar exatamente naquela frase dura de se ler: tu és pó e ao pó voltarás, né? Mas é interessante como essa frase, ela meio que conclui um processo de morte, um processo da vida ruindo na sequência do texto de Gênesis, né? E é interessante porque quando a gente começa a notar as primeiras coisas que são descritas como consequência do pecado, né? É a consciência de que eles estão nus e eles se envergonham. Na sequência, eles têm medo de Deus. E logo depois, Adão e Eva, eles começam a apresentar um problema, né? Do relacionamento entre eles. Adão, ele vai culpar
a mulher, vai culpar até mesmo Deus por tabela, né? Porque foi a mulher que Deus deu, e foi só por isso que ele, no final das contas, acabou comendo do fruto, desobedecendo. Ele não vai assumir a culpa, né? Ele vai transferir a culpa para Deus e para o outro, né? Isso demonstra como aquele ideal do mundo perfeito de Deus, né? Que tinha um relacionamento harmônico, vertical, entre criador e criatura, e também na horizontal, né? Entre o ser humano para com ele mesmo, ou para o seu igual, que fica muito claro, né? Quando Adão ele encontra a mulher, ele diz: olha, eu me vejo em você, né? Você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas eu também percebo que você é diferente. Então, tem essa identificação e, ao mesmo tempo, o respeito pela diferença, né? O reconhecimento da diferença, mas os dois se tornam um só, a unidade, a harmonia. E agora a gente vê isso ruindo, né? E é como se de novo, né? Esse ciclo de vida, esse ciclo de bênção, ele começasse agora a desmoronar, né? O trem está saindo dos trilhos e agora a gente começa a ver as consequências disso, né? Primeiro, então, caos naquilo que antes era perfeito, naquilo que era harmônico, no que diz respeito aos relacionamentos com Deus e uns com os outros. E aí, na sequência, então, Deus ele começa a apontar coisas mais específicas, como, por exemplo, a mulher agora vai experimentar dor no processo de gerar vida, e o ser humano vai experimentar dor, porque não vai ser fácil mais trabalhar na terra e tirar dela o seu sustento, né? E é curioso porque essa punição, e aqui um parênteses, né? Nenhum ser humano, nem Eva e nem Adão, são amaldiçoados. Quem recebe uma maldição por conta do pecado é a terra, né? A terra que é punida, além da punição dos seres humanos, mas a terra é maldita, os seres humanos não, né? Deus não faz cair essa maldição sobre eles. E essa punição tem a ver com a origem e missão de cada um dos dois, né? Então, Adão e Eva, ele foi formado do pó e ele é colocado para ser um cuidador da terra, né? Alguém que lavra e guarda a terra. E Eva, que é criada da costela de Adão e colocada como uma auxiliadora, né? E, enfim, é um representante de Deus, uma auxiliadora como Deus é para o ser humano, assim tem que ser a mulher para o homem, sinônimo de, como eu disse aqui, de igualdade. Enfim, não quero me deter muito nesse texto, mas não tem essa hierarquia que a gente costuma enxergar em nossa sociedade hoje. Mas, assim como o homem é punido em relação à sua origem e à sua missão, a mulher ela acaba também sofrendo isso, né? Nesse processo de ser auxiliador, de gerar vida, ela agora vai experimentar dor. E a conclusão, então, vem justamente nesse ponto. Quando a dor faz parte da realidade humana, Deus, então, ele conclui dizendo: ser humano, você vai lutar com a terra, você vai trabalhar na terra, mas você vai perder, porque você vai voltar a ser pó. E aqui a gente volta, né, naquilo que o André comentou, que eu achei maravilhoso, que o ser humano, na sua arrogância, na sua presunção de querer ser mais do que é, a realidade é que ele se torna menos do que era. Antes ele era não somente pó da terra, mas ele era também imagem e semelhança de Deus, e ele era alguém com uma baita perspectiva de se manter ao lado da vida, e agora o ser humano, como algo que eles não conseguem mais escapar, eles voltam a ser apenas pó. Esse é o final da experiência humana, né? Pelo menos é o que está sendo enfatizado aqui no texto. E é muito curioso, né? Porque se a gente fosse adotar isso como um paradigma, isso diz muito sobre a nossa postura como ser humano e como é importante a gente reconhecer a nossa finitude, a nossa condição vulnerável e frágil, que o Lucas estava falando agora há pouco, né? Porque é assim, basicamente, com todos os personagens que tentam querer ser mais do que são. E eu vou citar aqui Nabucodonosor, por exemplo, né? Ele não quer aceitar o lugar dele como alguém que deve respeitar os limites que Deus colocou, né? Então, ele não quer exercer justiça, não quer exercer misericórdia, e ele não aceita o fato de que o reino dele vai ser passageiro. Tanto é que ele constrói uma estátua toda de ouro, né? Enfim, vocês já conhecem a história. Mas no capítulo 4 ele se torna menos do que era, ele passa a ser um animal no campo, né? Que vai se alimentar da relva e etc. Vai ter unhas grandes, enfim, ele cai da sua condição de ser humano para uma condição de animal.
assim também é com o Lúcifer, né? Ele quer ser mais do que era e se torna menos do que era. E assim também é com um personagem que eu acho muito interessante, que é Amã, no livro de Esther, né? Ele quer, apesar de ser tão honrado e ser colocado numa posição de destaque pelo rei Assuero, Amã ele não se contenta com isso e ele quer mais honra, mais poder, mais influência, e ele acaba morto na forca ou na estaca que ele havia mandado construir para o seu inimigo Mordecai, né? Ele acaba se tornando vítima das tramas que ele criou para o outro na tentativa de ter mais poder e mais influência, né? Então acho que isso fica como uma baita lição assim para a gente, né? Como é importante a gente reconhecer a nossa condição de vulneráveis, de frágeis, e como isso deve nos tornar pessoas mais humildes, não somente diante de Deus, mas também para os relacionamentos que a gente tem com aqueles que são semelhantes a nós, né? Reconhecer isso é parte da sabedoria bíblica, e várias vezes Salomão ele vai enfatizar isso no livro de Provérbios, né? A soberba leva à ruína, mas a humildade é o caminho que leva à verdadeira honra, né? Eu acho que isso está bem representado aqui nesse capítulo 3 de Gênesis também. Aqui vem a dimensão cósmica também da parábola do filho pródigo, né? Porque a história do filho pródigo não é só a história de um filho que deixou o pai, mas de toda a humanidade, né? Um filho que também desprezou o que tinha, achando que era pouco, e quis ser mais, e desceu, foi aquém daquilo que ele era, para desejar de novo, para desejar ser servo, né? E sem merecer ser filho, o pai o encara de novo como filho. A história mesmo do grande conflito e da redenção do ser humano, né? Alguma coisa mais sobre quarta-feira ou nós vamos para quinta? Bom, eu acho que eu vou emendar aqui um comentário e vou puxar quinta, então. Mas a fala do Luciano aqui, complementando tudo aquilo que a gente estudou até agora, traz para um ponto trágico, mas assim necessário de ser refletido, né? O ser humano, quando ele quer ser mais do que ele acaba muitas vezes assumindo um lugar menor do que aquele que ele já ocupava, né? Nessa ânsia da soberba, de querer a qualquer custo ser mais. Ou a ilusão de ser mais, né? Ou um mais ilusório, né? Um ser mais ilusório. Mas tem uma solução. E porque se a história acabasse aqui, se a lição também dessa semana, o ciclo acabasse na quarta, a gente talvez entraria num processo de down, né? Graças a Deus pela quinta-feira, que é uma proposta de solução para isso. Porque nesse problema todo, é curioso que no capítulo 2 de Gênesis, no verso último do capítulo 2, vai dizer que homem e mulher se viam nus e não tinham vergonha, não tinham medo de ser quem eles eram, né? De estarem despidos, né? De estarem desnudos ou desmascarados ou sem nenhum artifício que maquiasse a realidade do seu caráter. E eles não tinham vergonha nem medo disso. Mas aí aparece a serpente no capítulo 3, verso 1, que era a mais malandra, a mais mascarada, a mais maquiada, a mais sagaz de todos os animais, e aí ela engana como boa enganadora, e o homem ele passa, depois que cai, a se perceber nu e ter vergonha e medo de estar como estava. Ele começa a procurar mais um que antes. Ele começa a perceber que ele já não era tão gente boa como era antes. Ele começa a ver que habitava no seu coração algo diferente. A maldade, o pecado passava a habitar o coração do homem. E então ele se esconde com medo, porque o medo nos leva à iminência da morte e a se esconder. E ele tenta resolver o problema do pecado. E aí a gente tem talvez a primeira analogia da justificação pelas obras, que é quando ele vai coser folhas para cobrir a sua nudez, e achando que de alguma maneira ele resolveria aquele problema que ele mesmo criou. Na sequência a gente tem a presença de Deus perguntando a Adão onde estás, e é curioso que ele não pergunta a Adão o que você fez, porque a preocupação de Deus não é com o que você fez, é com onde você está, que você devia estar aqui e não está mais.
E Adão diz assim, olha, eu tive medo e me escondi. Deus olha aquilo e fala, se não resolve o problema, porque ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo, vai precisar de um substituto inocente. E deste substituto inocente você vai receber perdão. E aí a gente tem a primeira analogia da justificação pela fé. Adão deveria crer naquela solução providenciada de um Deus propício a ele, né? E aquela propiciação pelo pecado dele. E a gente tem ali o emblemático capítulo 3, verso 15, em que é prometido esse substituto. E esse substituto é prometido numa fala muito clássica da narrativa da Gênese humana, que é porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o artigo definido, o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Era prometido ali o substituto, o Messias, o Cristo, prometido desde então. E era prometido à mulher, o que é lindo, que é um elogio absurdo feminino, porque realmente a salvação viria da mulher, a salvação viria do útero feminino, a salvação viria porque um dia um menino nos nasceu, um filho se nos deu. De uma Maria mulher pobre, viria o Salvador. E aí eu não quero me arriscar aqui no hebraico, do qual fui aluno do Lucas e fui colega do Luciano, que dominam muito mais do que eu, mas é um elogio tão bonito, porque a palavra bondade, uma das expressões no hebraico para bondade, misericórdia, é a palavra rahamim, que é o plural da palavra herem, que nada mais é do que útero em hebraico, ou seja, a palavra bondade ou a misericórdia de Deus é uma espécie de um plural da palavra útero, porque de fato aquela misericórdia seria expressa vindo da mulher, vindo do útero feminino, como um elogio ao feminino. Desde então a gente espera, ou esperava, desde então se passou a esperar o Salvador, até que um dia, lá em João capítulo 1, 29, João Batista vai olhar para o Cristo e vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele a quem nós aguardávamos chegou e está entre nós, esse menino de fato nasceu, esse descendente, a solução para os nossos problemas. Agora, essa é a primeira parte da lição de quinta. A segunda, que eu acho encantadora, é que ela vai dar um sentido para isso tudo, porque o verso áureo dessa lição, curiosamente, é o capítulo 5, verso 12 de Romanos. E eu vou puxar aqui a memória que diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a má notícia. Essa é a má notícia. Se evangelho é boa notícia, essa é a má notícia que motiva a boa nova, que motiva a boa notícia. A má notícia é por conta do pecado de um só homem, a saber, Adão, o primeiro, todos se tornaram condenados à morte. Eu dava como capelão de escola, cuidando da pastoral estudantil de um colégio, uma aula para um quinto ano. Quinto ano deve ter 10 anos de idade, se não me engano, 11, 10, 9, 10 anos. E um menino, quando eu li esse verso de Romanos 5, verso 12, ele diz assim, pastor, mas isso não é justo. E eu nunca imaginei ter que explicar isso para o menino. E eu disse assim, de 10 anos, eu disse, como não é justo? Ele falou, não é justo. Porque um só pecou e todo mundo foi condenado, é isso mesmo? Eu falei, não, mas nós nascemos em pecado, nós também cometemos os nossos pecados que justificam a condenação. Ele falou, não, mas não é justo, porque se Adão ele tinha uma natureza diferente da minha, então quem garante que se eu, no lugar dele, com a natureza dele, também pecaria? Não é justo. Não parece nem um pouco justo que a gente nasça condicionado ao pecado, porque em pecado me gerou a minha mãe, vai dizer Davi no Salmo 51, o próprio Paulo vai dizer, o pecado habita em mim, nós nascemos numa condição pós-lapso, a gente já tem inclinação para o mal, nós pecamos porque somos pecadores e não o contrário, mas se fôssemos nós na condição pré-lapso, não parece justo a maneira como fomos condenados. E eu acho que não tem como explicar isso para a mente humana, se não oferecendo o outro lado da moeda, que é o lado da maneira como ele escolheu também nos absolver, a maneira como ele escolheu nos salvar, a maneira como ele escolheu nos justificar, nos redimir, que também não parece a mente humana, treinada na meritocracia, não parece nem um pouco justa, que é a maneira como ele segue no capítulo 5, Paulo, chegando em diante, ele vai dizer, todavia não é o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e pelo dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ele está explicando que um só pecou e muitos foram condenados,
mas agora ele diz que a graça ainda é maior, porque muitos pecaram, só um obedeceu e todos foram absolvidos. No verso 17 diz assim, se pela ofensa, o verso 17 e 18 são lindos, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, a saber, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, que parece não ser justo, todos foram condenados por conta de um só, assim também por um só ato. Quantos atos? Um só. E não é o meu nem o teu, é o dele. Assim como também por um só ato de justiça, veio a graça para todos os homens para a justificação que dá vida. E o verso 19 eu encerro. Porque como pela desobediência, essa é mais linda ainda, de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de quantos? Minha, tua, não. De um só, a saber, do Cristo. Todos poderão ser salvos. A maneira que ele escolheu nos salvar também não parece nem um pouco justa aos olhos humanos, como eu falei, treinados à lógica do mérito, porque assim como por um só ato de desobediência todos nós nascemos nessa condição maldita, a graça também, de forma aos olhos humanos muito injusta, escolheu nos salvar através do ato de obediência de um só, a saber, o descendente, aquele que foi prometido à mulher lá em Gênesis 3,15, e que como um filho de uma Maria nasceu, e um dia foi revelado através de João Batista, eis, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou apostando todas as minhas fichas nisso. Eu estou apostando todas as minhas fichas nele. Porque se depender de mim só um pouquinho, eu estou perdido. Eu estou condenado àquela desgraça eterna que o Luciano explicou para a gente na lição de quarta. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso substituto e nosso Salvador. Amém. Maravilha. Alguém quer comentar? Existe a questão também, e eu estava pensando enquanto o André estava falando, né? A questão do domínio que foi entregue para Adão quando ele foi criado, né? Que o Luciano citou, né? O governo da terra e tudo mais. E Paulo coloca Jesus como sendo o segundo Adão, né? Então ele retoma o domínio. O domínio ele retomou na cruz. Então, o usurpador ele já não tem poder, ele nunca teve, né? Porque a promessa de Deus já foi feita lá, mas ele já lá no Éden, mas ele já pagou o preço. Então, Jesus retomou esse domínio. E tem mais, mesmo a gente sendo pecador vivendo aqui e não merecendo nada, nascendo no pecado, quando você aceita esse mérito que o André falou, né, de Jesus, que foi o único que fez alguma coisa e que resultou na nossa salvação, no nosso perdão e tal. Mas quando a gente aceita isso, ele estende para nós, mesmo na condição na qual nós estamos, para sermos sacerdotes, né, reis e sacerdotes, para reinarmos junto com ele, né? Então, isso é maravilhoso, né? Porque mesmo olhando a situação, ele diz, é como você que vai consertar alguma coisa na tua casa, você pega e chama teu filhinho de 3, de 4 anos, de 5 anos, né? E ele vai te ajudar. Ele ajudar como, né? O trabalho dele, apesar de que minha mãe sempre diz assim, nunca despreze o trabalho de uma criança, né? Então, o que a criança faz não é desprezível. E Deus vê assim, né? Deixa ele participar comigo, né? Vai ser bom para o aprendizado dele. Deixa ele, vai ser rei, sacerdote, né? Aqui nesse mundo, junto comigo, vou estender esse mesmo olhar, né? De Deus, de nós para com a criança, da criança estar ajudando a gente num trabalho difícil e ela está ali do lado. Também o trabalho de Deus. É um trabalho muito mais de aprendizado para nós, seres humanos, que vivemos aqui nesse mundo. Mas ele já retomou esse reino, já retomou essa posse, né? Essa soberania já é toda dele. Vamos lá para as considerações finais, para a gente terminar a lição? Luciano? Olha, acho que o que fica para mim desse momento de conversa que a gente teve aqui é a importância da gente alcançar um coração sábio e enfrentando
com coragem a nossa condição, que é real, dura de ser aceitada, mas que reflete mesmo que somos frágeis, vulneráveis, e a gente precisa, ao se deparar com isso, seguir um caminho de humildade diante de Deus e, de novo, também com as pessoas ao nosso redor, para que a gente possa mostrar para as pessoas que existe uma vida melhor a ser vivida, não porque a gente tem isso em nós mesmos, mas porque a gente conseguiu entender realmente o nosso lugar e como é bom a gente poder descansar, viver descansando no Criador, naquele que tem a capacidade de reverter qualquer cenário, inclusive essa que é desesperadora para a gente, que é a morte, né? Ele é a ressurreição e a vida, então, inclusive nisso, a gente pode descansar também, que a nossa vida possa estar sempre escondida nesse Deus maravilhoso. Acho que a minha fala final tem que ver com a desilusão da divindade, essa ilusão de que a gente pode ser Deus, aquela promessa irreal da serpente à mulher: se você comer desse fruto, certamente sereis como Deus, conhecedor daquilo que ele conhece. Essa ilusão precisa ser frustrada no nosso coração para que a gente deixe ele ser Deus na nossa vida mesmo. E a gente vai ver uma vida muito mais alegradora com a frustração dessa ilusão, deixando ele ser Deus na nossa vida, do que nessa busca incessante, insaciável pelo poder de uma divindade ilusória que não é nossa. Talvez seja um maior exercício da humildade e do abrir mão da soberba, que leva aquilo tudo que a gente estudou essa semana, que é tão ruim e assustador. Eu destaco como ênfase aqui nessa lição dessa semana a morte como uma espécie de experiência ambivalente, né, de dois lados para a gente, que ao mesmo tempo é algo terrível, mas que a partir dessa promessa que o Andrei belamente colocou, a gente pode aprender muito com ela, né? Refletir muito, reajustar as nossas prioridades e perspectivas em relação à vida. Antes de mais nada, lembrando sempre que a gente é pó e que a vida só vem de Deus, né? Só Ele é o provedor da vida. Então, ver a morte não só como uma desgraça, mas também como uma oportunidade para a gente repensar na vida, né? Naquele que nos dá a vida. Eu não queria dizer assim, seja down, né? Fique para baixo, vamos ficar pensando no assunto da morte. Não, mas eu acho que eu quero terminar essa lição dizendo assim: vale a pena a gente estudar a morte, entender que a morte faz parte do nosso processo de vida, de experiência, né? Que ela faz parte desse nosso aprendizado. Nós precisamos aprender com a questão de que a morte existe. Quando a gente nasce nesse mundo, a gente sabe que nasceu, que vai viver, que vai morrer. Quando a gente não sabe. E a mesma coisa em relação às pessoas que a gente ama. O quanto antes a gente entender isso, e a gente entender que a vida não se resume a isso aqui, e que existe uma eternidade para a gente viver, mais felizes nós seremos e menos nos frustraremos, né? Porque a oportunidade que Deus dá da gente viver com outras pessoas e de nos apegarmos a ela é uma oportunidade maravilhosa, né? Se a gente se reduzir a nossa felicidade ao relacionamento que nós temos aqui com as pessoas, nós seremos infelizes, né? Seremos infelizes aqui e não teremos provavelmente uma oportunidade de eternidade. A vida é muito mais do que essa vida aqui, né? Então, por isso que é importante a gente estudar a vida, a morte e a eternidade. Gente, brigadão aí, muito, muito bom, sempre muito bom conversar com vocês, trocar ideia, ouvir essas coisas maravilhosas que vocês têm para comentar, para trazer para a gente. E você, que estuda sempre com a gente, obrigado aí pela sua companhia. A gente vai fazer uma oração agora. Em seguida, o pastor César Reis vai trazer aí instruções para professores de escola sabatina. Então, fica ligado, você que é professor, para esses momentos especiais, tá bom? Vamos orar. Deus amado,
Obrigado pela sabedoria da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entender, a meditar. Nos ajuda, Pai, a partir desse entendimento, nos ajuda a viver com esses óculos, com esse filtro que o Senhor traz para nós. De tal maneira que a gente coloque em prática, que isso amenize mais para a gente o sofrimento, a dureza, as partes difíceis da caminhada dessa vida, e que isso abra os nossos olhos e fomente a nossa esperança para a gente enxergar a eternidade na nossa vida, desde agora para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Olá, seja bem-vindo aqui a este momento em que nós temos algumas sugestões para vocês da Escola Sabatina. Semanalmente nós nos encontramos aqui. E eu quero convidar você a não deixar de assistir logo depois do pastor Fernando, com o estudo da lição. Nós entramos aqui para conversar um pouquinho com você, trazer algumas sugestões, algumas dicas importantes para a realização do seu trabalho aí na igreja local, tá bom? Nós dirigimos aqui o departamento do Ministério Pessoal e da Escola Sabatina da Associação Paulistana. Então todos os materiais que nós temos aqui e nós apresentamos aqui é porque sai aqui da Associação Paulistana direto aí para a sua igreja, as igrejas que compõem aqui a nossa região, tá bom? Próximo domingo, agora, domingo que vem, dia 9 de outubro, né? 9 de outubro, agora, 9 de outubro, nós vamos ter uma atividade muito importante. Nós chamamos isso de mutirão de assinaturas. Está aqui, ó, aqui na minha mão, você pode ver. Possivelmente você deve ter recebido aí na sua igreja para distribuir entre os irmãos. Eu imagino que os irmãos já receberam isso, já tiveram tempo de pensar sobre o assunto, que é o mutirão de assinaturas, ou o maná diário. Por que nós chamamos de maná? Bom, você sabe, né? Lá no antigo Israel, diariamente Deus derramava sobre a nação israelita o maná. O maná caía diariamente, e eles pegavam o maná diariamente, e na sexta-feira se pegava em dobro para o sábado, né? Então nós chamamos esse projeto de maná, ou seja, a assinatura da lição para que você tenha a oportunidade de estudá-la diariamente, ter um contato com a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Então nós queremos animar vocês a terem aí um mutirão na sua igreja, um mutirão de assinaturas da lição da Escola Sabatina. Nós vamos ter várias maneiras de fazer assinatura. Quem sabe você pode mobilizar na sua igreja um grupo de irmãos que aí com internet, se a sua igreja tem internet, você pode fazer ali, entrar direto no site da CPB, casaeducadorabrasileira.com.br, você entra ali e ali você vai ter a oportunidade de fazer a assinatura nesse dia tão especial. Ou você pode fazer também antes, aí na sua casa, você pode fazer antes mesmo. Se você quer fazer antes, essa semana agora, você pode fazer. Você já tem a informação e você pode fazer direto. Agora, o que é importante você também levar em consideração, que nós somos uma família, nós temos nossos filhos. É importante a gente pensar que a assinatura não é só para você, mas para a sua família, tá bem? Então faça planos para você tomar um tempinho para fazer a assinatura para 23. Mas e por que é importante também? Sabe por que é importante? E também vai ser mais barato. Porque quando você faz a assinatura, você ganha 4 lições e você paga apenas 3. Você tem um desconto de quase 25%. Ela é mais barata. É a segurança de você recebê-la trimestralmente na sua casa. Tudo isso é importante. Segurança de que você vai ter um alimento seguro na sua casa. Qualquer circunstância que a gente sofra, a lição vai chegar na nossa casa. Então isso é muito importante, tá bom? Então eu quero desafiar você, professor e professora, você que é diretor e diretora, vamos fazer uma programação especial no dia 8, lembrar isso, dia 8, sábado, lembrar isso lá na tua igreja, lembra na tua igreja, que dia 9 de outubro, vai ser o dia do mutirão das assinaturas. Posso contar com você? Diga para mim aí, posso? Posso mesmo? Obrigado, viu? Vamos animar nossos irmãos a fazerem as assinaturas para o ano de 2023. Deus abençoe você, conto com seu apoio, vamos incentivar e vamos ter o alimento diário para que todos nós, adultos, jovens, crianças, tenham a lição no ano de 23. Deus te abençoe e a gente se encontra aqui na próxima semana.